Oi, oi, eu sou a Luciana, vim aqui convidar hoje a Bibi para minha amiga, na verdade, Michelle Schneider. Ela é executiva de negócios do Google hoje em dia. E por que eu chamei a Bibi aqui para conversar hoje? Para quem não viu ainda, ela tem um vídeo excelente no YouTube rodando, é um TED que ela fez sobre o profissional do futuro. É um TED que tem tipo 2 milhões de views. E eu costumo mostrar esse TED no nosso curso de Branding Marketing para arquitetos. E, e aí eu pensei nela, liguei outro dia, perguntei se ela topava fazer uma live e para nossa sorte ela topou. Então, Bibi, se você já estiver aí, pode me pedir autorização. Deixa eu ver aqui. Peraí, que tá todo mundo ainda meio entrando, né? Vamos esperar ela entrar aqui. Mas assim, qual que é a ideia? Já vou trazendo um pouco e até para quem quiser participar com perguntas e tal. A gente gostaria de conversar um pouco sobre o que esse futuro pede, né, pra gente como profissional, como pessoas mesmo. Quais são as... Não. Quais são as habilidades que a gente deveria fortalecer. Ai, eu tô esperando a Bibi chegar. Bibi, você tá aí, amiga? Só pra não perder ela aqui. Ah, entrou. Me pede solicitação pra entrar agora. Só um segundinho, gente. Ela entrou, mas ela ainda não me pediu a solicitação. Então, assim, o que que eu achei quando eu vi a live da Bibi, que faz um tempo, né? Eu acho que a live, olha, o vídeo, eu acho que foi de 2018, talvez. Ela vai entrar já já e confirma. Não entrou, amiga. Pede de novo. Ah, entrou. Ah, não, entrou, peraí. Peraí. Bibi tá entrando aqui, gente. Então eu vou parar de dar spoiler, deixa ela entrar. Ei! Oiê, Tudo bom? tudo e você, Lu? Também. Deixa eu voltar um pouco pra cá que eu vou me cortar. E aí, amiga? A gente tava falando há 10 minutinhos atrás, a gente quase fez a live inteira sem ser ao vivo, né? A gente falou, vamos A parar gente de tá, conversar e vamos pra live. a gente tá ensaiando de se falar, acho que faz uma semana e nunca dá certo. E a gente tava se falando agora 10 minutos, a gente foi se empolgando, caiu a linha que eu tô em bio, no sinal aqui é péssimo. Deixa eu falar, a gente continua ao vivo, né? Exato. Amiga, então, conta um pouquinho de você aí pra turma. Faz uma mini apresentação aí, antes de eu começar a te disparar um monte de pergunta, pode ser? Claro, claro. Bom, acho que me apresentar. Bom, meu nome é Michelle Schneider, eu sou do interior de São Paulo, nasci em Campinas, mas já moro em São Paulo há 13 anos. Difícil falar da gente, né? Acho que sou uma pessoa apaixonada por música. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente também. Acho que a ideia aqui é falar um pouco da minha carreira, Lu. Você quer que eu me apresente falando de carreira? Ou... Ah, só uma mini bio, assim. Fala um pouco Tá, o que você faz. Fala de carreira um pouquinho, vai. Só um pouquinho, como que foi sua trajetória. tá. Não, então vou falar de mim como um todo. Eu, como eu falei, sou de Campinas. é, Vim para São Paulo logo que eu me formei. Comecei minha carreira na AmCham, na Câmara Americana de Comércio. E depois me formei, morei fora do Brasil, que foi uma super experiência. E eu tenho batido papo com muita gente jovem, começo de carreira, e eu acho que para quem tem essa chance, super recomendo. Eu Acho que morei também um se dia. criou pessoal e profissionalmente, né? Acho que tive a oportunidade de conhecer outras culturas e acho que evolui muito como pessoa quando eu tive essa experiência. E aí, quando Aonde eu você morou? voltei, eu já fiz muita coisa, assim, minha carreira já fui... Eu voltei, eu fui headhunter, trabalhei com RH, então eu comecei a carreira na área comercial, né? Morei fora, fiz uma pós fora também. Quando eu voltei, trabalhei como headhunter. E aí é muito engraçado, porque eu entrevistava as pessoas e eu queria fazer o que elas faziam. Eu achava o máximo. Eu falei, gente, acho que eu tô no lugar errado. Eu ia, Lugar sabe, errado. eu quero estar do lado de lá, sabe? E aí
Nossa, a Núria entrou. Oi, Núria. Núria. Fala, amiga, desculpa te interromper, conta. Imagina. E aí, então, fui headhunter e eu acho que eu tinha essa coisa de querer estar do lado de lá e saber, e pôr a mão na massa, de fazer viver as histórias que eu ouvia entrevistando as pessoas. E aí, de lá, eu fui key account, eu vendi, na área comercial ainda, eu vendia geladeira, fogão, eletrodomésticos para grandes redes de varejistas, né? Então, eu fui key account de Casas Bahia, Grupo Pão de Açúcar. De lá eu fui para a Red Bull, trabalhei no marketing da Red Bull, que foi uma experiência maravilhosa e assim, era o sonho da minha vida. E eu falava para todo mundo que eu conhecia, o sonho da minha vida é trabalhar na Red Bull, o sonho da minha vida é trabalhar na Red Bull, até que um dia rolou de eu entrar lá. Então, quando eu converso com pessoas em início de carreira, eu sempre falo isso também. Jogue e fale e vá atrás do que você quer, do que você gosta. E aí, lá na Red Bull, apesar da empresa ser incrível, eu ainda achava que não era isso, sabe? Acho que todas as experiências que eu tinha tido sempre tinha algo que eu questionava, eu sempre fui muito questionadora. E aí eu falei, gente, de repente eu preciso abrir meu negócio, de repente eu preciso empreender, talvez eu não tenha perfil para trabalhar no mundo corporativo. E na época eu, junto com um amigo, montei uma galeria de arte virtual, e enfim... Só que a gente montou um business plan e sem muita experiência, quando a gente foi lançar, a gente montou o site, foi super bacana. Só que a gente viu que a gente precisava de muito mais dinheiro do que o que a gente tinha. E aí, nessa mesma época, apareceu uma oportunidade de eu entrar no LinkedIn. O LinkedIn estava chegando no Brasil. E eu, em primeiro momento, falei, puxa, acho que eu não tenho interesse. Eram alguns amigos que tinham trabalhado comigo já, que me indicaram. Eu falei, acho que eu não tenho interesse. Eu não sei se eu queria ir para o mundo corporativo de novo. Acho que eu não tenho perfil. E eles falaram, você não sabe nem para o que você está falando, não. Vem conversar. E eu fui super desacreditada, participei do processo, acabei entrando, achando que não sabia se ia muito tempo. E no fim, Lu, eu me encontrei muito. Eu fiquei 6 anos e meio lá. E eu acho que o que eu encontrei lá, que eu não tinha encontrado em todas as outras empresas, eu acho que é um mix de uma boa liderança, uma empresa que tem cultura e valores muito fortes, muito preocupados com o funcionário, com o bem-estar. Me sentia reconhecida, sentia que eu tinha flexibilidade de horário. Então, assim, acho que foi um mix de tudo que eu faltava alguma coisa em cada um dos empregos que eu passei. E aí fiquei lá por 6 anos e meio, quase uma vida. E há 1 ano e pouquinho eu estou no Google, trabalho no time de varejo, atendo clientes de moda. E é muito alinhado à estratégia de marketing digital deles. Então, de uma forma resumida, aí, essa é um pouquinho da minha carreira. Nossa, eu tô tendo, assim, uma nostalgia aqui com as pessoas que estão entrando. Érica Marques, Regina Nogueira, Núria. Gente, eu não encontro as meninas há muito tempo, que saudades. Grupo Paralelo em Peso. Ontem o Fê me perguntou como é que você conheceu a Bibi, né? Qual é essa turma dela? E aí eu revivi também vários momentos nossos antigos, com a turma toda que tá aí, legal. Que legal. Amiga, obrigada aí por se apresentar. Eu preparei umas perguntinhas, como você já sabe. Assim, infelizmente, live passa voando. É um saco, porque na hora que você tá lá, acabou, corta mesmo em 1 hora, não tem jeito. Então, eu criei um script de perguntas até pra gente poder focar, que se deixar aqui aberto, a gente vai longe, né? Acho que só... Você tá vendo normal? Tá pegando aí pra você normalmente? Tá? Você tá me ouvindo? Agora voltou, Lu, tinha travado. Ah, então tá. Então, agora voltou, tinha travado. Eu vou focar nas perguntas, porque se a gente deixar aberto aqui, nós duas a gente vai longe, né? Só o que a gente tem para tricotar não é. Então, assim, eu vou começar com algumas perguntinhas que vão ter a ver com o seu TED e com você também, né? Então, como o seu TED foi a ver com o profissional do futuro, eu acho que é a pergunta de $1 milhão hoje, né? Assim, tanto o profissional do futuro e outra que eu acho maravilhosa é o propósito, né? Qual é o seu propósito? Também. E elas caminham juntas, né? Hã? Caminham juntas, de alguma forma. Caminham juntas, exatamente. Então, eu vou já puxar o gancho para a gente começar esse tema.
porque a turma que já assistiu o curso, né, de Branding Marketing para arquitetos já assistiu você em todas as aulas, então, em todas as turmas, desculpa. Então, vamos começar. Fazer perguntinhas aí. A primeira coisa, antes da gente avançar pro sucesso, pro profissional do futuro. Conta como que é no Vale do Silício, que eu morro de curiosidade. O que você aprende, o que você aprendeu lá de legal? Conta, sei lá, alguma experiência muito interessante lá. Acho que pouca gente teve a oportunidade, né? Tá, vamos lá. Eu já fui algumas vezes para o Vale do Silício, Lu. Bom, a sede do LinkedIn fica lá, a sede do Google é lá. Então, assim, eu já fui algumas vezes a trabalho visitar a sede das empresas que eu trabalhava, fazer treinamento, participar de evento, mas eu acho que não foram essas as experiências que eu realmente vivi o que é o Vale do Silício, né? E aí, assim, por um pouco de sorte, um pouco de cara de pau também, tive algumas oportunidades na minha carreira. Quando eu era do LinkedIn, durante algum tempo, eu fui head da vertical de educação. E eu conheci um grupo de executivos, como se fosse uma agência bem voltada para universidades, e eles levavam esses grupos de executivos para lá para buscar o que está acontecendo de mais inovador, no caso, no mercado de educação. E eu achei que tinha todo o fit do mundo, porque eu estava muito mergulhada nessa indústria, né? E eu falei com a minha chefe que eu queria ir, e ela é maravilhosa, Ana Moisés, uma grande amiga até hoje, eu não estou mais no LinkedIn, e ela falou, vai, você tem que ir, me deu uma força, sabe? E aí eu acho que a diferença de você ir e visitar um único lugar ou você ir com esses grupos que tem a porta aberta para entrar em uma série de empresas muda completamente a experiência. Então eu já tinha ido fisicamente para o Vale do Silício algumas vezes, mas eu acho que eu realmente vivi quando eu tive a oportunidade de visitar com esse grupo. E aí a gente visitou empresas de tecnologia, então eu fui na sede do Google antes de trabalhar lá, depois obviamente fui de novo quando eu entrei no Google, LinkedIn, Spotify, Twitter e Facebook. E aí foi muito legal conhecer no viés de tecnologia essas empresas. Mas o que realmente me chocou mais, e acho que o que me fez ver um mundo muito mais disruptivo, foi visitar as universidades mais inovadoras de lá. Porque, no fim, essas empresas de tecnologia a gente já sabe o que elas fazem, né? Inclusive, você principalmente. Todas elas. E aí foi uma experiência muito legal, Lu. Acho que a gente visitou 18 empresas. Eu fui 2 vezes nessas visitas. E aí vou tentar trazer algumas que me marcaram mais, né? Eu acho que, sem dúvida, a que mais, para mim, foi disruptiva foi uma universidade que chama 42 University, 42. Como? 42. Ou 42 University. Ela foi fundada por um francês, ela já existe na França, e basicamente ele forma pessoas para o mundo de tecnologia, só que você não tem professores. Então você tem um campus, você tem o campus, e é muito doido, porque você fala, pô, então não precisa do campus, né? Mas para eles sim, precisa do campus, e aí você tem um monte de computador, você tem um lugar que chama aquário, que é onde eles fazem as provas, enfim. E basicamente... Então tem campus, tem prova, mas não tem professor. Tem campus, tem prova, mas não tem professor. E aí a gente foi, eles fizeram uma apresentação de como era o modelo de ensino e tudo mais, mas eu aprendi mesmo quando a gente saiu desse tour, né, da palestra oficial, e a gente foi dar uma volta, e aí a gente conheceu os jovens, os estudantes que estavam lá, e eu achei um brasileiro lá, ele era o primeiro brasileiro a estudar na 42. E aí eu já colei nele, fui querer saber tudo, porque acho que é muito diferente você ver uma apresentação formal e você conversar com alguém que está lá. Lógico. E ele era super jovem, aí ele abriu o computador dele. Então, basicamente, como que é o conceito da 42? Você não tem nem livro. Você aprende tudo através de conteúdo aberto na internet. Só que eles fazem uma super curadoria. Então, você tem lá, se eu não me engano, são acho que 42 matérias que você tem que concluir. Você pode fazer de 3 a 5 anos, vai depender de você. E você é um pouco autodidata para consumir uma parte do conteúdo. E depois, para você realmente absorver, você tem que trocar com os outros estudantes. E por isso a importância de você ter o campus e de você estar lá. E aí eu falei para ele, eu fiz a mesma pergunta que você, mas você não tem prova? Porque não tem professor, né? Você não tem uma regra de horário, você não tem... E ele falou, tem prova. Eu falei, quem que corrige a prova? A tia, né? A tia perguntando quem corrige a prova. E eles têm, na verdade, a inteligência artificial
como se fosse um Watson ali, desenvolvido por eles, mas você não depende só da validação da inteligência artificial. Então, para cada exercício ou prova que você faz, você tem que pedir a validação de 3 colegas e, por último, a inteligência artificial valida se está certo ou errado. E aí ele me deu exemplo. Então, por exemplo, essa daqui, eu e todos os meus colegas dissemos que estava certa, a inteligência artificial falou que está errada. Então, a gente tem que juntos sentar e descobrir a resposta certa. Exatamente. Então, foi muito legal essa experiência. E, assim, eu achei muito bacana. Eu falei assim, você tem perfil no LinkedIn? Eu queria me conectar com ele. E ele falou, não, ele não tinha, ele era super novo. Eu falei, e no Facebook? Ele falou, tem. Eu falei, posso te adicionar? Ele falou, pode, deixa que eu te adiciono. E aí ele foi me adicionar ali, estava bloqueado. Ele não conseguia acessar o Facebook. Aí eu falei, nossa, mas eles bloqueiam o Facebook? Ele falou, não, eu bloqueei meu Facebook, porque eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com isso e eu queria me formar mais rápido, senão eu ia me formar em 5 anos. Ele falou que eu bloqueei o Facebook e alguns outros sites que não me agregavam nada de conteúdo. Mas sim. Quantos anos tinha esse? Ele tinha 18 anos, Lu. E foi um tapa na cara. Maturidade. E é muito isso, porque eu estudei, era aquela coisa do professor, você falou alguma coisa, fica quieto, né? Eu falo, você ouve. E de repente você não precisa dessa disciplina, porque quando existe a motivação, e aí a gente vai falar um pouco de motivação mais pra frente, né? Mas eu acho que quando você tem a sua motivação, você tende a performar e ser muito melhor do que alguém te dizendo, desliga o celular, não pode usar celular na aula, etc, né? Então, acho que essa foi uma primeira experiência muito bacana que eu vivi lá. Tem a segunda universidade que eu fui, que era que eu estava louca para conhecer, que é a Singularity University, que fica dentro da NASA. É uma universidade do Google com a NASA, não sei se você já ouviu falar, ela é muito mais conhecida do que a... Eu acho que você falou no TED, não falou? Eu falei, eu devo não, eu falei. Acho que falou no TED. Eu falei. E conta, é uma universidade... E lá, como eu já tinha ouvido muito falar da Singularity, eu fui com uma mega expectativa. E eu não vi nada de tão inovador assim, do que talvez você entrar numa universidade que não tem professores, né? A Singularity, acho que ela prepara muito o conceito de futurismo, então ela fala muito sobre futuro. E aí é muito legal, porque eu lembro que lá foi a primeira vez que eu vi alguém dizer que você ia poder imprimir carne. Então, você ia imprimir na sua casa, no futuro, você ia acordar. Então, eu lembro muito disso, né? E é um futuro que parecia tão distante, tem coisas que já estão rolando agora. Eu vou tentar fazer essa correlação. E que aí você ia fazer um furinho, ao invés de você ir até o laboratório, tirar milhões de tubos de sangue e pagar uma fortuna por isso, você ia fazer um furinho no seu dedo, tipo aqueles de diabetes. Tipo, eu fiz para o teste do Covid anteontem aqui em casa, o Fernando furou meu dedo. Tipo isso. E que aí você já ia ver tudo que falta no seu corpo, de vitaminas e minerais, etc. E aí você ia imprimir. Então, eu lembro que eles mostraram um videozinho sobre isso. E aí você ia imprimir na sua impressora 3D que você ia ter em casa a sua comida, já com todos esses nutrientes, etc. Ah, mentira! E aí é muito legal, porque assim, eu lembro que aquela primeira vez eu falei, meu Deus, vai imprimir carne, vai imprimir algo. E é muito doido, porque hoje a gente já vê muitas carnes vegetais, já é muito comum. E assim, eu fui, acho que a primeira vez deve ter uns 4 anos, tá? E de 4 anos para cá tem muita coisa que eu já vejo acontecendo um pouco e que me parecia muito disruptiva. A segunda coisa que eu ouvi lá, acho que foi a primeira vez, é esse delivery de drone, né? Então, que a gente ia ver delivery de drone. E eu li ontem, não sei se vocês leram, mas o Brasil acabou de a ANAC autorizou ontem o primeiro teste de delivery de iFood por drone, que vai começar, se eu não me engano, em outubro. Eu li ontem essa matéria. Vai começar em Campinas um teste. Eles não vão fazer a entrega direto na sua casa, mas eles vão começar um teste em que o drone, ele pega... Vai ser numa área de alimentação para começar o teste. Acho que é do Parque Dom Pedro, Shopping de Campinas. E vão levar para uma área mais residencial. E aí lá o entregador vai pegar, levar na sua casa. E aí você reduz o tempo de 12 minutos para 2 minutos. Então eram coisas que eu vi há 4 anos e que pareciam tão distantes. E tudo bem. Agora, vamos só pegar esse gancho do drone. Claro. É uma coisa que eu e o Fê, a gente adora discutir possibilidades do futuro, né? Tipo, esse negócio que você falou do dedinho, a gente estava uns 2 anos atrás conversando também, tipo, porque eu joguei isso para ele até antes de começar a pesquisar muito.
Falei, meu, do jeito que a coisa tá andando, a gente vai ver, acho que até o 120, né? Então, e depois eu fui pesquisar e até dizem mesmo, né, que é factível. E até falava para ele, imagina se a gente entrasse, tipo, uma cabine que entra no banheiro e te escaneia inteiro e fala, ah, você tem um problema aqui, vá no médico. Parece você falando do dedinho, né? Que Total. até quero levantar uma história depois, que eu acho que a gente até pode levantar, mas o lance da tecnologia que não é para todos, né? Esses avanços também que a gente está falando, né? Então Total. demora um pouco, né, para pulverizar e tal. Ai, mas agora me fugiu. Peraí, você estava falando. Ai, Você estava contando da Singularity, de algumas coisas que eu vi lá e que pareciam super distantes, mas que agora a gente já vê rolando. A gente está no Vale do Silício ainda. Coisas que eu A vi no... última que você falou. Não, a última coisa que você falou, o que era? do Você estava drone, falando do teste em do Campinas. drone. Então, aí a gente estava pensando nessa história do drone, falando, mas assim, e aí? Você tá tipo aqui na tua casa, de repente tem um drone lá te vendo, e tá tudo bem? Como é que. Será que isso vai funcionar? Será que não é um pouco invasivo? Você que já viu isso, que você falou que saiu ontem, saiu algum tipo de. Sobre esse assunto, sabe? Se não vai ser Sobre invasivo. A gente. privacidade, né? Eu acho que, Privacidade, exato. eu acho que eles estão com muitas regras de drone. Então, eu já viajei, já fui para alguns lugares com drone, que você não tem autorização para subir drone em qualquer lugar, que eu acho que é super válido. Então, é aquela Ah, coisa, se tá. você tá com o seu drone e você quer subir, que você fala, eu tô nesse lugar incrível, eu quero subir, eu não posso, você fica puto. Mas, na verdade, eu acho que existe, tem que existir, sim. Tem, Eu não exato. sei falar sobre as leis de drone, mas com certeza acho que vai existir algo, e já existe, tá, Lu? A gente não pode subir drone em qualquer lugar. Você tem essa preocupação da rota de aviação, né? Que pode passar um avião e, de alguma forma, sei como é que seria. Não sei se ele tem o poder de derrubar um avião. Acho que não, mas eu sei que tem uma preocupação muito perto de aeroportos com drone. Não tem muita autoridade no assunto para entrar muito no detalhe. Não, foi só um detalhe que eu fico meio pirando, tipo, realmente, será que dá para isso avançar sem né, invadir nossa privacidade, né? E acho que se a gente for um pouco além, não só de drone, mas de privacidade de dados como um todo, o momento que a gente vive hoje é um momento super delicado, porque essas empresas de dados cresceram tanto e elas têm tanto acesso à informação e a gente foi autorizando tudo, porque a gente não tinha ideia do que elas podiam fazer. E aí, eventualmente, você vê eleições sendo muito provavelmente definidas, porque, de alguma forma, essas empresas têm os nossos dados e usam isso de forma não tão Bacana. transparente, né? Mas acho que não queria cair muito para esse tema, porque eu acho que ele é pesado para nossa papo um E a pouco gente mais tem longo. tanta coisa gostosa para falar, né? Vamos falar mais coisas soltas. Exato, Continua. mas só concluindo de Vale do Silício, então teve a Singularity, que acho que foi super bacana também. Fui na Minerva. Só um ponto da Singularity. A Singularity, quando você faz o curso lá, é que agora esse curso não sei porque não está mais rolando. Eu cheguei a pesquisar para fazer. Era um curso de 3 meses e que o projeto de quem faz esse curso, você tem que desenvolver algo que vai impactar positivamente o mundo dentro de 8 temas. Eu não lembro quais são os 8 agora de cabeça, mas é meio ambiente, educação, enfim. Acho que os grandes problemas da humanidade. E você tem que fazer algum projeto nesses 3 meses que impacte pelo menos 1 bilhão de pessoas em uma dessas frentes, positivamente. Então, acho que isso foi uma coisa que me marcou. A outra que eu gostei muito é a Minerva School. E a Minerva, a 42 não tinha professor. E a Minerva não tinha campus. Então, a Minerva, ela é uma das universidades mais concorridas do mundo. E ela, segundo ela busca líderes que queiram transformar o mundo. Então, eu vi muito isso no Vale do Silício. Não é que as empresas não buscam lucro, mas existe um lance de propósito muito forte por trás. E isso me marcou muito, porque eu não tinha ideia de que eu veria isso lá. E aí, a Minerva, eu acho que me chamou muita atenção, não tem campus, e você passa durante, acho que não sei se são 2 ou 4 anos, eu não lembro agora, Lu, faz um tempo que eu fui. Mas você passa por 5 países durante esse processo. E você aprende de acordo com os desafios do local. Então, se você está
na China você vai aprender e você tem a aula no lugar X, você vai todo mundo junto. Então, assim, você aprende e tem esse contato com culturas muito diferentes. E aí lá foi o primeiro lugar que eu ouvi dizer que as habilidades do futuro não seriam as habilidades técnicas, e sim as habilidades comportamentais. Vamos chegar nisso? Porque eles diziam que a tecnologia estava mudando tanto que o que você aprendeu hoje, tecnicamente, né? O hard skill, cara, daqui a um ano já mudou, já foi, porque já mudou. E que realmente o que ia diferenciar a gente eram as habilidades comportamentais, então eles tinham um foco muito grande em desenvolver líderes e habilidades comportamentais. E eles só podia entrar na Minerva gente muito jovem, eu acho que era até os 24 anos, alguma coisa assim. E eu lembro que de todas as que eu tive mais vontade de estudar, imagina, morar em 5 países, desenvolver minhas habilidades comportamentais para mudar o mundo, tipo... Onde me inscrevo, né? E aí sim, Lu, podia só ficar contando de Vale do Silício. Eu vi muitas coisas legais. Eu vi carro autônomo passando, então eu via testes daqueles carrinhos do Google sem motorista dentro. Então você tá lá, você vê muita coisa, assim. Eu fui numa escola para crianças superdotadas que aprendiam através de impressora 3D, corte a laser, por projetos. Putz, eu vi tanta coisa legal. Tinha a Cambly, que era como se fosse uma uberização de escolas de inglês. Então é um aplicativo que não é de inglês, de idiomas, né? Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode entrar, deixar o seu perfil. Então, eu falo português como língua nativa. Se eu estou tranquila agora, eu tenho um horário livre, eu entro lá, me coloco à disposição para ter conversação com alguém que está querendo praticar português. Ai, que legal! É muito legal. Então, assim, eu podia ficar só falando de Vale do Silício, mas acho que a gente tem coisas também, né, para abordar. A gente pode até marcar uma live sobre o Vale do Silício. Então, é difícil, porque tem tanta coisa interessante pra gente falar, né? Tô olhando aqui das perguntas, eu acho que assim, o que eu vou amarrar? A sensação que eu tenho é que esse profissional do futuro, na verdade, assim, a gente, né, como humanidade, né? Eu acho que a gente tem que se voltar um pouco mais para dentro, se questionar mais e começar a se relacionar como humanos, assim, né? E não como interesses, como a gente está acostumado, como padrões. A gente tem que, assim, dar uma limpada e falar aquele papo reto, sabe essa sensação? E eu tenho essa sensação que o propósito muda a vida. Quando a gente realmente faz uma imersão e compreende para que a gente está aqui, sabe? Né? Por que a gente trabalha com o que a gente trabalha? Por que é importante a gente se dedicar ao que a gente está se dedicando, né? O que isso tem a ver com a gente internamente. E assim, eu tenho um estudinho de que o nosso propósito é uma coisa que sai da nossa felicidade. Então, eu falo assim, a gente tem que primeiro pesquisar o que faz a gente feliz. Então, isso é um trabalho de autoconhecimento, né? A gente entender o que faz a gente feliz, entender a nossa essência, com um lado bom, um lado ruim, né? Luz e sombra, acolher a gente, né? Se encontrar, vai tirando aquelas camadas que a gente foi colocando durante a vida, chega lá na nossa essência e aí sim olhar para o mundo e entender o que eu posso oferecer, né? Tipo, onde eu posso ser útil, né? E eu sinto que o propósito, como é um tema, inclusive, da aula, e eu tenho estudado loucamente a respeito, tanto propósito como inteligência emocional, então como funciona essa combinação do racional com o emocional dentro da gente, né? E como isso reverbera. E a sensação que eu tenho é que quando o propósito não está conectado com a gente aqui, e está conectado com o sucesso, né? Ele tá no eu divido yin e yang, sabe? Tá no yang, no externo, no fora, a gente fica correndo atrás, naquele ciclo que nunca acaba, né? A gente sempre está buscando alguma coisa a mais e mais e mais, e não, a gente não se sente completo, não se sente preenchido, não sente felicidade, também parece que a gente não está emanando, né? E aí a sensação que eu tenho é que o nosso propósito, quando ele é bom, é quando a gente tem consciência do resto, que a gente não está aqui sozinho, né? Então, quando a gente começa a exercer empatia, enxergar o outro, os outros, a humanidade, olhar a coisa de uma forma mais macro, sabe?
Então, eu volto toda essa história de propósito, felicidade, sucesso, para uma expansão de consciência. Eu sinto que um segredinho para a gente, olhando até dessa forma externa, tá nessa expansão da consciência, assim, da gente ficar mais consciente mesmo, né? Eu sinto que essa pandemia ajudou muito, foi um catalisador de consciência para gente. Eu senti as pessoas exercendo mais empatia, a gente trazendo questões que a gente nunca falou antes, assim, e como é que a gente nunca falou antes. Eu tenho me pegado muito a história do racismo, se eu for começar a falar, por quê? Porque eu tô abrindo, expandindo minha consciência, eu tô indo lá olhar buraquinhos que eu fingia que não existiam, sabe? Aquela coisa. A gente vivia numa bolha mesmo, né? Vive ainda. Acho que a gente precisa ainda estourar muita bolha. Eu sinto que essa história do propósito, do futuro, para mim o futuro tá nessa expansão da consciência, tá nessa comunicação humana e usando a inteligência artificial como aliada, né? Para a gente se expressar, se exercer, crescer o nosso negócio. Então, assim, joguei um monte de coisa aqui, né? Vamos falar desse profissional do futuro. O que, que você sente que... quais são as habilidades que são importantes da gente treinar, aprender, mergulhar? Aonde está a direção, assim, do seu ponto de vista, sabe? Para nós que somos não só empreendedores, mas seres humanos, assim, né? Como a gente faz para viver melhor no futuro, Claro. emocionalmente, falando também. Você jogou um monte de coisa e saiu, né? Jogou Uhum. tudo e falou, agora vai. Senão eu vou começar a falar muito e não é. Eu quero você falando hoje. Imagina, eu acho que vamos falar junto aqui sobre isso, né? Porque quem sou eu aqui para falar? Vou dar uma mera opinião e acho que eu tô aprendendo assim como você está aprendendo. E assim como estamos todos buscando. Não tem certo e errado, a gente está aprendendo tudo. Eu falo Ser muito isso no pessoas melhores, né? A gente quer ser melhor, eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero aprender com você, com o Zezinho, com o João. Quem puder me ensinar, tipo, vamos aprender junto, né? Tipo, tá tudo bem. A gente não sabia, sabe assim, a sensação? Mas Conta. assim, deixa eu ir por partes, então. Eu vou tentar primeiro me usar aqui um pouco como exemplo e contar um pouco onde que o autoconhecimento entrou na minha vida. E aí depois a gente fala um pouco, né, do profissional do futuro, para onde, quem sou eu para dizer, né? É muito doido porque às vezes as pessoas falam, menina do profissional do futuro, eu recebo cada coisa e eu falo, gente, quem sou eu, né? Onde eu me enfiei? Porque você virou aquela bolinha de cristal com 2 também milhões não de tenho views a resposta, né? Mas, de qualquer forma, eu queria trazer um pouco da minha experiência e algumas coisas que me transformaram, que me trouxeram aí para esse autoconhecimento. E depois a gente fala um pouco de futuro, que eu acho que, de alguma forma, foi onde eu entrei e me transformei muito. Acho que uns 4 ou 5, acho que uns 5 anos atrás, eu fiquei muito doente. E eu não sabia bem o que eu tinha. Então, eu já vinha tendo algumas alergias, enfim, não vou entrar muito em detalhe, mas teve um momento que isso explodiu e eu fui internada. Minha boca inteira estourou, eu não conseguia falar, fiquei 10 dias sem falar, minha mãe estava no hospital comigo, eu digitava para falar com ela, eu tomava água de canudinho chorando. E deu pane aí, deu pane no sistema. Ninguém sabia o que eu tinha, eu fui para uma área de isolamento do Sírio, e aí acho que foi o primeiro momento que eu parei para pensar ali, que dá aquele baque, você fala, gente, será que eu vou morrer? Será que, tipo, e aí, a vida é só isso? Tá tudo bem para mim se a vida acabar aqui agora? E foi um baque muito forte, sabe? Mexeu ali comigo de alguma forma internamente. No fim, era uma doença autoimune, ninguém sabe bem qual ela é, vamos viver, vamos cuidar e se a gente quiser falar dela, a gente vai ter que marcar uma outra live. Eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas o que importa é que naquele momento eu comecei a repensar um pouco a minha vida. E aí eu comecei deixa eu entrar na terapia, deixa eu ver meu mapa astral, deixa eu começar a me conhecer um pouco melhor, né? E tentar romper um pouco essa Michelle que eu sempre fui muito fria, muito forte, muito racional, muito externo, né? Que você falou que era carreira. Eu tenho uma impressão, assim, por te conhecer, né, há muito tempo, que você sempre foi muito dedicada. Mas, ao mesmo tempo, o lance de você respeitar... eu não sei se aí você entra com a parte do segundo job aí, né, que a gente vai falar,
eu tenho essa sensação de você ser muito focada, muito dedicada e uma super profissional. E ao mesmo tempo você ser muito conectada com a vida real. Eu tenho essa sensação de você ter um equilíbrio do yin e yang. Eu não, você tá falando isso, eu acho até estranho ouvir que só foi há 5 anos atrás, porque eu te conheço há mais de 10. É, a gente esquece faz tempo. Mas foi, Lu, porque eu estava muito focada no externo e a gente vai falar da música depois, mas bem nessa época, era a época que eu estava meio no augezinho de ser DJ. Então eu queria, tocar à noite, daí eu queria acordar cedo e eu queria ir correr de manhã, porque eu queria fazer esporte. Tem essa também, o Eu queria esporte, tomar sol, porque eu queria estar bonita, e aí eu ia tocar à noite, daí eu ia estudar, porque e assim, eu não respeitava o meu corpo. Então eu estava realmente muito focada no externo, porque eu tinha que ser DJ, eu tinha que ser executiva, eu tinha que dar certo aqui, eu tinha que dar certo ali, eu também tinha que estar bonita, eu também tinha que estar isso, e 100% pro externo, e assim, sem saber o que acontecia aqui dentro, né? Vamos lá, execução, execução, execução. E até que uma hora meu corpo realmente deu esse pane. E aí, uma das coisas que o médico falou é: você vai ter que desacelerar, não dá pra você, não... você quer emagrecer e não dormir porque você quer tocar à noite, mas de manhã você também quer correr, você também quer tomar sol, você também quer o mundo, né? E aí, no momento que eu comecei a desacelerar e começar a falar não para as coisas e ter mais tempo, e junto com esse choque que eu tinha sofrido, eu comecei a realmente tentar e a buscar terapia. e a terapia. Terapia dessa equação aí, né? Exatamente, e a terapia. E aí, Lu, em algum momento, assim, você já sabe disso, em algum momento da minha vida, eu acabei me envolvendo com uma amiga, né? Então, a vida inteira eu tive muitos namorados, eu meio que quase casei ali com o último namorado, falando de casamento e tudo mais, e de repente eu me vi me envolvendo com uma mulher, o que era uma coisa muito nova para mim. Eu venho de uma família super conservadora, do interior, católica, então, assim, foi muito difícil naquele momento. Só que, ao mesmo tempo, eu vivi algo que eu nunca tinha vivido. E eu me vi, de repente, sendo uma pessoa sensível, e uma pessoa que chora, e uma pessoa que tem sentimentos. Eu meio que nem tinha mais sentimentos, porque eu era tudo tanto no automático, era tudo tanto no tem que executar, tem que entregar, e se alguma coisa me baqueava, isso aqui não é para mim. E essa execução estava me deixando doente, provavelmente. E aí, assim, foi uma desconstrução enorme, né? De você realmente aí ter que se conhecer. E a Lívia, enfim, a namorada, ela é uma pessoa que, diferente de mim, teve contato com o autoconhecimento a vida inteira, né? O pai dela é alguém que a vida toda se trabalhou e que incentivou. Então, assim, eu tenho conversas com ela que eu nunca imaginei ter com alguém. E é alguém que me provoca muito ser uma pessoa melhor, né? Alguém que me questiona e que me ajuda a entender o que eu faço por mim e o que eu estava fazendo pelos outros. O que eu faço para agradar os outros ou o que eu faço porque realmente me faz feliz? E aí tem tudo a ver com o lance do propósito, né? E não quer dizer, Lu, que eu já rompi, agora cheguei na extrema felicidade, agora eu atingi a Não. inteligência emocional. Imagina, porque eu acho que essa é uma luta sem fim, que nunca vai ter fim. Mas que me transformou e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era, sabe? E aí, quando você fala, quando a gente olha para o profissional do futuro, e acho que isso eu trouxe um pouco na palestra do TED, né? Que quando eu falo, para mim, o profissional do futuro é o ser humano do futuro, porque é isso, né? É como vamos ser pessoas mais humanas e como é que a gente vai ser autêntico com o que a gente é e não com o que o mundo espera da gente, né? Porque você quer fazer algo para agradar o chefe, você quer fazer algo para agradar os pais, você quer fazer algo para agradar o professor, para quem está na aula. E, na verdade, a gente vai vivendo tudo para os outros, sendo que a gente nem sabe o que a gente quer, né? E chega uma hora que essa conta vai pesando. E aí, como você falou, né? Se a gente fica só no externo, ele não tem fim. Porque você vai de uma empresa, você vai para outra melhor. E aí você é promovido, daí você quer outro, daí você quer outro, daí você vai... E aí Salário, você de uma, você vai não vamos esquecer o dinheiro nessa equação. Porque nessa equação, o dinheiro conta. E foi um ponto que eu parei também, sabe, amiga? Que eu fiquei, por que eu quero dinheiro mesmo? Assim, Nossa, Lu, e eu vou te falar. não, meu Momento, quando você fala da pandemia, cara, a gente está aqui em Ibiúna já há algum tempo. E nossa, eu tô tendo muito essa conversa. Por que a gente precisa de tanto dinheiro? Porque aqui você não precisa de muita roupa, assim, né? Incrível, ou cara, ou... Aqui você come super barato, vem um cara entregar comida orgânica aqui por R$ 15, um negócio desse tamanho, alface, rúcula, brócolis, tipo...
São Paulo, você faz o quê? Você vai em restaurantes caríssimos. E aí, exatamente isso. A pandemia, eu acho que ela tá fazendo muita gente questionar muita coisa, né, Lu? E eu acho que ela tá para os extremos. Eu acho que quem tinha alguma coisa dura para lidar, tá tendo que lidar com coisas difíceis. E é a mesma coisa de relação. As relações que estavam frágeis ficaram muito mais frágeis na pandemia. E as relações que estavam boas, acho que elas se fortaleceram muito na pandemia, né? Sei Eu lá, acho que a pandemia era um pouco... foi realmente um catalisador. É muito louco porque eu parei a minha vida em novembro, né? Então, eu fiquei desde novembro até o carnaval basicamente em casa meditando. Eu fiz o curso na Belas Artes em janeiro, mas assim, eu parei a minha vida porque eu falei, o que eu tô fazendo? Tipo, por que eu tenho uma agência? Por que eu faço isso que eu faço? Qual que é o meu propósito? Não saber responder. E esse lance do dinheiro também. Eu falei assim, eu vou parar. Claro que tem 10 anos de terapia em grupo aí que eu já fiz, né? Mais 5 antes. Então, mas dessa vez eu tava sozinha. Eu falei, eu vou me conhecer na cara e na coragem. Eu admiti que eu não sabia de nada. Sabe assim, eu olhei e falei, eu vou começar hoje. Tipo, vamos pegar aqui de dentro. O que faz sentido, sabe? Assim, o que me traz felicidade de verdade, o que me conecta. E aí eu fui percebendo que as coisas que mais me deixam feliz, assim, tipo, feliz, aquela felicidade que preenche, são conexões boas que a gente faz com os outros. É a gente se sentir útil para alguém, é a gente se sentir parte de alguma coisa. E eu acho que o amor resume tudo isso. Então, na hora que você estava falando da Lívia, a sensação que eu tenho, eu tô tendo até agora, tô até arrepiada, é que assim, a resposta tá no amor, é bobo, né? Mas é tão clichê, mas eu sinto isso. Tem coisa melhor de sentimento do que o amor. E o amor, eu acho que a gente fica muito na história do amor romântico só. Quando o amor pode ser por tudo. A gente pode ter. Eu hoje tenho um amor gigante pela minha casa, então eu me sinto grata, agradecer, se sentir conectado com tudo que está te acontecendo. Eu acho que quando a gente consegue esse amor que você tem como exemplo, o sentimento com a Lívia, para mim o Fê foi a mesma coisa. O Fê foi a primeira pessoa que eu conheci. Eu falei, gente, ele tem inteligência emocional. Eu não sei se você lembra. Eu, no começo, quando me perguntava o que o Fê tem de... A inteligência emocional é a melhor coisa. Porque ele tinha isso. E eu falei, gente, é tão bom sentir isso. A gente se sentir tranquilo do lado de alguém, sabe? Alguém que te faz bem mesmo, que te extrai a parte boa da gente e tal. Ele foi o meu gatilho para eu conseguir começar também esse processo. Então é interessante que eu ouvi isso falando da Lívia. Eu acho que o amor é muito isso. A gente perde a oportunidade de fazer trocas de amor, com amorosidade. A gente falar com mais amorosidade, menos ego, sabe assim? Mais carinho, mais empatia, olhar para o outro, pensar o que será que eu posso fazer, né? Dentro do que eu tenho, o que está me sobrando, o que eu posso oferecer, sabe? E eu até quero contar uma coisa muito rapidinho, assim, que me aconteceu essa madrugada. Eu comecei a dar os cursos e aí eu comecei a mudar o meu business. De repente, o meu business virou um negócio. E aí eu percebi que eu não tinha parado 2 dias seguidos desde que começou a pandemia. Eu tô trabalhando uma... E aí eu tinha um curso que vai começar agora dia 24. Eu fui dormir às 7 da manhã hoje com insônia. E aí eu decidi, eu falei, não, pera. Trabalho é um exercício do que eu tenho para oferecer. Eu tô oferecendo, tem alguém querendo consumir. Eu não tenho energia para oferecer agora, sabe assim? Eu falei, então o que eu tô marcando outra data daqui 2 semanas se não tá me sobrando? Eu preciso de um break. Então eu falei, eu vou parar, vou meditar essa semana inteira, sozinha, no silêncio. Eu aprendi, aliás, a meditar, que eu acho que fez toda a diferença, sabe? Assim, para voltar pro meu yin, porque eu vi que eu tô totalmente no yang. E aí, quando você vê, você tá nas coisas, você tá no dinheiro, você tá nas metas, na estratégia, na competição, no dia a dia, não acorda cedo, resolve isso, faz um não sei o quê. Pra quê? A sensação que eu tenho é tipo, vamos curtir cada dia. Se der muito dinheiro, que bom! Mas tá assim, bem
tá dando para organizar, a gente tá feliz, a gente tá curtindo. E aí foi um clique para mim. Eu falei, caramba, é isso, tem que começar, a gente tem que pegar nosso onde a gente desvia, sabe? E se respeitar acima de qualquer coisa. Então eu E é tô. ciclo, né? Não tem fim, porque a gente vai ter o tempo todo. Não é que uma hora você se deu conta disso, e aí você fala, então agora eu já entendi, agora eu não vou. Muitas vezes a gente cria consciência e a hora que a gente viu, a gente foi tomado de novo. E aí a gente para e cria consciência e você fala, cara, tô indo pro automático de novo. Tô indo pro automático, volta, né? Respira, medita, calma. Tô pirando. E aí uma coisa, é legal você falar isso, uma coisa, a gente até falou disso um pouco antes, né? Uma coisa que me ajuda muito a dar essa baixada, você falou da meditação, óbvio que também, mas para mim é sair um pouco de São Paulo e estar um pouco na natureza, sabe? Cara, na frente da minha casa tem uma obra, eles estão subindo um prédio do Piludi. Piludi, você tá aí ainda? Se tiver, ó, é um amigo meu, comprou um apartamento na frente do meu. E, cara, é uma barulheira das 7 da manhã às 7 da noite. E aí, junto com isso, né, Lu, a loucura do nosso dia a dia. Então, assim, eu ainda no mundo corporativo, cara, sério, eu começo call 9, 9h30 da manhã. E assim, é um atrás do outro, de não dar tempo de ir no banheiro, das 9 às 10, às 10 às 11, às 11. Aí para pra almoçar, que aí você, hoje em dia, né, você para pra almoçar, mas tem que cozinhar, lavar louça, comer, tudo na hora do almoço. E aí o Google fez uma coisa incrível, não sei quem é do mundo corporativo, mas eles bloquearam a nossa agenda da meio-dia às 2. Cara, mudou a vida você ter esse break no meio do dia. Eu vejo muita gente, eu no começo ficava em call, na hora do almoço comia, não dá. E aí você termina de almoçar e você tá em call o tempo inteiro depois. E aí com aquela obra, o que sobra à noite? Você fala, cara, eu vou comer um sushi incrível, maravilhoso, que é uma fortuna, porque é só assim que eu vou ser feliz. Né? Totalmente, e né? de repente você vem assim para a natureza e só de sair daquele ambiente São Paulo, prédio, né? Nossa, tô com saudade. Não sei o que é isso desde o carnaval. Concrete jungle e pisar na grama e ter o silêncio de um ambiente assim, cara, isso já me ajuda. Eu não posso mais tomar sol porque a minha doença autoimune lá atrás, eu acabei de descobrir sendo que é lúpus e eu preciso ficar longe do sol. Mas tudo bem, tirando o sol, eu vejo o sol de longe, eu fico na sombrinha e acho que só de estar respirando um ar puro e não estar naquela loucura. E aí é isso, e acho que quando a gente sai um pouco de São Paulo, você vê que você não precisa de tanto. Quando você tá aí, você tá nesse ritmo alucinado, no automático e vai. Mas, amiga, olha uma coisa, ó, um ponto que você tá falando, né? Tá pra gente puxar o gancho pro profissional do futuro. O quanto essa fuga, porque é uma fuga, você consegue, é uma fuga e um privilégio, né? Não vamos esquecer, porque também a possibilidade de ter esse contato com a natureza também é um privilégio. O quanto será que a gente não tem que, para o profissional do futuro, adaptar a nossa rotina real para esse. Então, o que eu penso assim? Tipo, como você se sente diante da natureza e você tentar resgatar esse sentimento que é seu, né, diante da. Para o seu apartamento com obra. Por exemplo, um dia me aconteceu isso da obra, eu lembrei que eu estava meditando no quarto e começou uma obra insuportável e cedo. E aí eu fiquei, ai, minha meditação e tal. Aí eu falei, não, peraí, deve ter alguma coisa para eu aprender. Bom, enfim, eu peguei e me conectei com as pessoas que estavam trabalhando naquela obra. Eu criei uma empatia de sentir o que o cara tá sentindo lá, tipo, como que foi ele chegar até lá. Olha o trabalho, o que ele tá fazendo, se ele tem família, não tem família. E de repente eu vi que era muito imbecil a minha, sabe, assim, eu falei, nossa, Luciana, olha aí, olha a bolha, olha onde a gente não, sabe, assim. Então, parem de falar mal das obras, é verdade. A gente tem muito arquiteto aqui assistindo, a gente não É tá verdade, olha eu falando mal das obras, só tem arquiteto aqui, gente. Não, mas eu tô falando que a gente tem que ter. Eu sinto, assim, mais como a gente tem um exercício da gente ter que se conectar com o que a gente tem. Sabe assim? Claro. A possibilidade da fuga é muito boa, mas, por exemplo, eu não tive essa possibilidade e nem, tipo, é um problema, entendeu? Para mim, assim, eu fico, como é que eu posso cuidar de mim mesma diante desse mesmo cenário, sabe assim? Total. Você pensa, eu acho que
E aí eu acho que a meditação, ela ajuda muito, né? A yoga. Eu comecei, uma coisa que a quarentena me trouxe foi eu feito uma vez ou outra na academia, mas eu comecei a fazer o Google, eles dão aula todo dia às 6:30 da tarde, tem diário. E, gente, como é bom fazer yoga. Porque você tem o lance da respiração, Então, da você acha que o presença profissional do futuro e do corpo, tem a né? ver com isso? Então, você não acha que o profissional do futuro tem esse mix? Eu sinto que, assim, aquela pessoa, aquela empresa que vai saber equilibrar, eu vejo esse equilíbrio. Tanto quando a gente fala né, na inteligência emocional, para mim, é o racional emocional, é o yang yin, é o equilíbrio. Eu sinto que tudo que a gente falava de trabalho até hoje tinha a ver com o nosso lado muito masculino do ser humano, né? Do agir, da ação, da conquista, do sucesso, dos gols, das metas, não sei o quê, etc. E agora o nosso feminino tá vindo, né? Então, não só para as mulheres, mas como os homens também, né? E eu sinto que isso tem muito a ver com a nossa melhor qualidade de trabalho, esse equilíbrio. Então, talvez a gente equilibrar a quantidade de horas que a gente se doa para o outro com a que a gente doa para a gente mesmo, sabe? Tipo, será que eu consigo organizar meu jeito? Porque quando a gente doa para o outro, a gente doa para valer. Né? A gente trabalha legal e aí a gente tá com a gente está realmente tá amadurecendo o que veio, sabe? Você acha que o profissional do futuro não rola por aí? Assim, eu vejo até o Google que tem toda essa estrutura para o profissional se sentir mais em casa, né? Que, aliás, meu, vontade de ter outra live, porque, cara, a gente pode entrar em arquitetura. Ai, que saco! Tem 9 minutos, amiga. Não tô acreditando, que pânico. Mas eu acho que tem tudo a ver isso que você fala do feminino, do masculino. E eu acho que eu não iria só no profissional do futuro, mas de novo eu linko com o ser humano, né, do futuro, que é a mesma coisa. E aí eu acho que tem muito da educação. Eu acho que a nossa geração é uma geração de muita transformação, porque quando a gente olha para os nossos pais, o homem foi educado para trazer dinheiro para casa e a mulher foi educada para cozinhar, cuidar dos filhos. E era filhos. isso, cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E, de repente, em algum momento as mulheres falam, né? Revolta do sutiã, a mulher também está no mercado de trabalho. Porém, se adaptando à masculinidade da história toda. Só que os homens, eles ainda esperam que a gente seja, né, a mulher que cuida do filho, que cuida da casa, que cozinha, que passa, né, mantém a casa inteira em ordem e que ela também tem que ajudar financeiramente na casa. Né? Por favor. E aí eu acho que quando eu falo de educação, por que eu falo disso? E aí, voltando para o papo de inteligência emocional. Hoje em dia, não sei se você sabe, mas dentro da grade curricular das escolas, foi aprovada uma lei, eu acho que 2 anos atrás, se não me engano, de que precisa se trabalhar o autoconhecimento, a meditação. Eles estão tentando trazer isso para as escolas. E aí eu acho que isso vai ser muito transformador, porque a gente, e não é culpa dos nossos pais. Os nossos pais são maravilhosos, eles fizeram o melhor que eles puderam dentro das referências que eles tiveram. Total, só que tá tudo certo, né? A gente não falava de emoções, né? A gente não falava sobre isso, não se falava sobre. Então, eu acho que a gente está no. Emoção era confundido com fraqueza. Exato, e era só o feminino, né? A mulher podia, o homem mulher não. É frágil. Exato. Mulher é frágil, mulher é emocional. Tem um documentário maravilhoso, Lu, chama The Mask You Live In, que é de adolescentes. Para homem. A máscara que você vive, não sei como é que é em português, mas é The Mask You Live In. E eles falam muito, são adolescentes na escola. Quanto tempo a gente tem? Porque eu tô falando aqui. Bom, tem 7 minutos. São adolescentes. A gente tem 7 minutos. Sabe o que eu tô pensando? Se cair a live, a gente pode continuar mais um pouquinho só para terminar as perguntas? A gente termina, vamos embora. E aí, Lu, nesse documentário, eles fazem uma pergunta para os adolescentes, são bem pré-adolescentes, tipo seus 12 anos, só meninos. Como eles se sentem para os outros, então eles falam que eles estão ótimos, etc. E aí depois eles fazem um exercício como eles realmente se sentem no íntimo deles. Cara, e tem muita coisa. Muito. Porque o homem, o menino, ele é educado a tipo, não mostrar os sentimentos dele. E aí ele tem que, se vira com aquilo, né? Enfim, não vou ficar entrando também muito nisso, porque eu acho que a gente vive muito essa nova geração, né? Em que a gente sai daquilo que
você nasceu homem, você só tem essa opção, você nasceu mulher, você só tem essa opção, você não tinha muito o que pensar, você nem questionava, é isso que eu tenho para dar vida. E de repente a nossa geração, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode namorar, ser a raça, o gênero, o que a gente quiser. A gente pode morar aqui, amanhã a gente pode morar no Japão, e depois a gente pode ir para Havaí, aí a gente pode trabalhar no mundo corporativo, de repente fala, não, não quero. E daí a gente tem tanta opção que também a gente fala, tá, mas o que eu quero? Né? Aí chega o E aí a ponto, gente se né? perde. Eu vejo uma turma, eu acabo sempre trabalhando com os jovens, né? Dentro tanto da Fígaro antes e agora como Lab. Eu adoro a turma dos 20 e poucos, né? É impressionante como existe essa crise, exatamente por isso, né, amiga? Tem tanta opção. Será que o ser humano também está preparado para ter esse leque de opções, né? Tem tantos estudos sobre até comportamento de consumo, como quando a gente coloca muitas opções, não tem nenhuma. Então, eu acho que também é uma adaptação nossa, como seres humanos, assim, olhar para isso e entender qual que é o nosso lugar ao sol, né? E aí, voltando, eu sinto que a resposta está aqui dentro. Total. Mas, Tipo, desculpa te cortar, mas tem a ver com o que você está falando. E eu acho que talvez a gente só entra muito mais, a gente só vê o mundo muito mais falando de sentimento, falando de propósito, falando de, né, de autoconhecimento e de inteligência emocional, tudo isso agora. Eu não sei, eu não tinha pensado nisso, mas a hora que você falou agora, né? Agora a gente tem tanta opção que para a gente saber o que a gente realmente quer, a gente tem que se conhecer. Porque antes a gente não podia querer o que, né? Era isso, cara. Você nasceu no interior, você vai morar no interior, a não ser que você tinha que ser muito disruptivo para peitar o sistema que era antes. E aí você não tinha muito o que se questionar, porque é essa a vida. Então, assim, não questiona muito, né? Isso aqui. E é um pouco da frase que eu falo no TED também, né? Que a gente é educado para. Como é que eu falava? Não é o que pensar, não é como pensar, é o que não, pensar. não é o... A gente era treinado com o que pensar e não o como pensar. Exato, é isso. O que pensar não é o como, não é o porquê. E eu acho que hoje a gente tem, não sei, eu pensei nisso agora, posso estar viajando, mas hoje a gente tem tanta opção que para a gente saber o que a gente realmente quer, a gente tem que se conhecer. Senão a gente tá na onda dos outros. E esse fio do que você falou agora tem a ver com o título da nossa live, pluralidade, além das habilidades. Né? Como é que a gente faz para assimilar tantas possíveis versões nossas profissionais? Eu hoje eu olho e falo, eu não sei nem quantas profissões eu estou exercendo hoje ao mesmo tempo. Eu já não sei me dar uma bio completa, mas sabe assim? Porque Então, como é que a gente faz para ser tão plural, já que é uma das coisas que a gente vê que o profissional do futuro tende a ser, né? O propósito. O propósito é a espinha dorsal. Se você tem um propósito muito claro, você tem possíveis milhões de ramificações e todas fazem sentido com a sua espinha dorsal, né? Mas assim, qual que é essa imersão no propósito? Para mim é a urgência da humanidade. Tipo, vamos todos descobrir os nossos, porque ai, já tá avisando que tem 2 minutos. Vamos descobrir o nosso, né? Porque sabe o que eu vou fazer? Não, vamos seguindo. Vamos voltar, né? Eu não tenho experiências em live. Ó, eu vou te falar uma coisa, então. Eu tenho. Como o Lab tem menos de 10 mil seguidores, eu não consigo salvar a live como vídeo. Ah, nem sabia. Pro meu celular e te passar depois, por exemplo, que eu ia amar. Então eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou jogar ela no feed, tá? Essa daqui pra não perder ela, e aí eu volto e te convido para uma nova. Tá bom, me perguntaram se ia salvar, eu falei, eu não tenho ideia. Eu tenho que perguntar não, pra a gente vai salvar assim lá no do Lab. Nossa, a Alice tá falando do Ikigai. Eu acabei de ler esse livro, é muito interessante sobre o propósito segundo a cultura japonesa. É bem interessante também. Que legal, não conheço. Deixa eu ver. Agora, assim, cara do propósito pra mim é o Simon Sinek, né? Sou viciadaça nessa pessoa. The Circle, como é que é? The Circle of Life? Como é que é aquele TED dele do círculo? The Golden Circle. The Golden Circle. Maravilhoso. Total. Maravilhoso. Aquele livro dele, Comece pelo Porquê, é muito bom. Mas eu só fui ler esse livro dele depois da minha imersão, sabia? Eu não quis ter um spoiler. Falei, eu quero achar o meu jeito de achar o meu propósito, sabe assim? Foi louco. E também tem o da Brené Brown, né? De vulnerabilidade. Que é o outro
Maravilhosa também. Apaixonada. Amo de paixão. Acho incrível. Amiga, Acho 20 melhores. segundos. Eu vou interromper aqui e já te chamo para uma próxima, tá? Turma, Tá bom. voltem aí com a gente. A gente vai, 1 minutinho só para eu postar. Hum. Peraí.